Galera, eu acho que a gente já pode começar. Já deu 1h10. Chegou mais uma pessoa aqui. Então, agora eu acho que a gente tem 4 no total, certo? Então, boa tarde a todos. Estamos aqui no RPG no Ensino de Física Quântica. E vou apresentar aqui o Léo, professor Léo. Vou ler um pouco do laço dele. Ele possui curso técnico em eletrônica pelo Cefet-MG, graduação em física pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado em física pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorado em física pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós-doutorado com bolsa CAPES na University of Notre Dame. Tem experiência na área de física, com ênfase em física clássica e física quântica, mecânica e campos. E hoje a gente vai ter essa mesa de RPG maravilhosa, que é um assunto que acho que a maioria da gente que se interessa por física também acaba se interessando por RPG. A gente tem essa estatística aí quase que definida. Então é com você, Léo. Então, boa tarde, né? Quem está na sala. E agora, nesse momento, eu não estou vendo quem está na sala. Qualquer coisa, ou o Rafael abre o áudio, ou vocês abrem o áudio, pode ficar à vontade aí. Eu vou apresentar a equipe, tá certo? Que está trabalhando nesse projeto e só contar uma história breve sobre o projeto. Esse projeto começou um bate-papo meu com a Maria. Eu e a Maria, a gente trabalha junto desde fevereiro ou janeiro de ano passado, de 2020/1, né? A gente está em 2020/2. Mas aí a gente trabalha junto desde janeiro ou fevereiro em física quântica, a gente estuda fundamentos de física quântica. Mas aí lá para novembro, dezembro, a gente começou a falar sobre RPG. A Maria tem umas 21 pernas na arte cênica e na parte lúdica, o que é muito bom, a gente sempre incentiva isso. E aí, conversando sobre RPG, a gente falou, vamos tentar fazer um RPG aqui para ensinar quântica. E aí eu conheci o Felipe e a Gláucia pelo Portal Deviante, que é um portal de divulgação científica. Eles vão contar um pouquinho aí. E aí a equipe cresceu, a gente começou mesmo a trabalhar nisso em janeiro, e agora em maio/junho, né? Nós estamos em junho de 2020/2, né? 1º de junho, né? A gente já está aí com alguns dias já treinando esse tipo de dinâmica. E aí, nessa apresentação, eu vou falar um pouco de metodologia ativa, mas aí eu vou passar a bola na ordem aqui, né, para Maria, Klaus, Felipe, para eles se apresentarem, e aí eu começo. É isso. Oi, gente. Eu sou a Maria Rita, a Maria, como todo mundo me conhece. Pasmem, eu faço engenharia de alimentos, mas eu tenho as mesmas pernas que eu tenho nas artes cênicas, que o Léo falou, eu tenho na física também, então eu estou sempre envolvida nas coisas da física, e essa é uma coisa que particularmente eu amo muito. Então eu juntei duas paixões que eu tenho, que é o estudo de física e o RPG. E a gente dei essa ideia não só como metodologia de ensino, como forma de pesquisa, mas também uma paixão que nós 4, como equipe, temos em comum, que é jogo e RPG. E é isso, espero que vocês gostem muito e vamos que vamos. Olá, boa tarde a todos. Bom, meu nome é Gláucia, né? Eu estou junto nessa equipe que já está virando uma família, já de tanto que a gente se fala, a gente conversa, né? Bom, eu sou formada em licenciatura em Física, né? Tenho pós-graduação em Neuroeducação e Psicopedagogia. Sou aqui de São Paulo, né? Trabalho com o Portal Deviante e o SciKids há mais ou menos uns 4 anos, né? E a gente se conheceu lá. Primeiro eu conheci acho que primeiro foi o Léo, que a gente fez uma semana da física junto, depois foi o Felipe, aí depois a gente começou a trabalhar junto nesse projeto. E é só isso. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Felipe Xavier. Eu faço parte do podcast de RPG RP Guacha, que está dentro do Portal Deviante. E a minha experiência é justamente jogando e narrando RPG há bastante tempo. A gente tem uma comunidade que está toda semana se reunindo, então eu estou nesse projeto trazendo essa experiência no RPG e tentar ajudar a equipe a tornar os conceitos de física quântica jogáveis dentro do ambiente de RPG. Como eles bem disseram, eu acabei sendo indicado por alguns membros do Portal Deviante por ter essa experiência com RPG para poder estar auxiliando no projeto da melhor maneira possível. E é isso aí. O RP Guacha, eu vou fazer um catinho aqui, né, um jabá também, que é uma coisa fantástica.
aventuras únicas a cada episódio, e é fantástico. Então, assim, aconselho quem gosta de podcast, tentar ouvir algumas aventuras lá, que é muito legal mesmo. Então, vou começar aqui, né, uma apresentação curta. O começo dessa agora é 1h15, talvez vai atrasar um pouquinho, que a gente já começou atrasado, mas a ideia é uns 20 a 25, 30 minutos no máximo, de uma apresentação sobre metodologias ativas, vou conversar um pouquinho, não é a minha especialidade, mas eu vou tentar falar um pouquinho de metodologia ativa, e aí depois falar de gamificação, que é o que a gente vai fazer nessa dinâmica que a gente vai propor. Então, a ideia, aí só para adiantando, né, a ideia é, a gente vai ter aqui uma meia hora de um bate-papo sobre metodologias ativas, vou fazer uma apresentação aqui, uma palestrinha, depois a gente vai dar uma pausa, a gente vai para a nossa dinâmica de mesa mesmo, a gente vai para uma mesa de RPG, a gente vai tentar propor aqui essa dinâmica de RPG que a gente está tentando, depois a gente retorna para essa sala. Na verdade, se tiver só um grupo, a gente nem vai sair dessa sala, na verdade, a gente vai retornar para todo mundo aí discutir qualidades e defeitos da proposta que a gente vai fazer, certo? Aí só citando aqui esses ícones que eu não citei ontem, né? A gente está aqui na UFB Florestal, na Campus Florestal, eu faço parte do NCT Informação Quântica, eu tenho um grupo na Universidade de Estudos de Quântica que chama CAFCAT, ele está sendo institucionalizado por agora, e o Newton está aqui, vocês vão ver o Newton sempre aqui do cantinho aqui, que ele está observando, às vezes com muita raiva para todo mundo, certo? Mas aí, qual que é a ideia, né? Qual que é a motivação? Se vocês estão acompanhando aí a Semana da Física, vocês viram tanto na palestra do Douglas ontem, quanto hoje no bate-papo com a Dani, bate-papo hoje com os ex-estudantes daqui do campus, eu fico muito feliz com esse bate-papo, assim, muito emocionado, na verdade, porque ver a galera, cada um no seu quadrado ali, cada um tentando progredir a ciência e levar aspectos do ensino e da ciência para frente, isso é muito legal, isso me satisfaz muito enquanto pessoa, na verdade. Então, isso eu acho muito legal, e a motivação, uma das motivações é essa. Por quê? Porque a gente tem aqui, ó, um tipo de ensino tradicional, um tipo de ensino invertido, um tipo de ensino que a gente tem ali metodologias ativas. Nesse ensino tradicional, em geral, como é que a gente funciona? Em geral, a gente tem um estudo prévio, pelo menos na teoria, né, na prática, ninguém estuda antes. A gente vai para a sala de aula onde o professor fica aqui na frente aqui de todo mundo, e todo mundo ali fica assistindo a palestra, como vocês estão aqui agora, uma coisa bem passiva, vamos chamar assim. Depois você faz tarefa, tá certo? Nesse ensino invertido, qual que é a ideia? A ideia é de você primeiro você faz aqui um estudo prévio, você pode até utilizar a internet para isso, né? Ver videoaulas, por exemplo, ou ver PDF, ler algum PDF, algum livro, alguma coisa. Você faz um estudo prévio, depois vocês podem ver aqui que o professor ele saiu dessa questão mais central da sala de aula, de estar lá na frente, ele passa aqui para uma coisa mais colaborativa com os estudantes. Você tira o foco da sala de aula do professor e você passa para o estudante, seria a ideia, a proposta principal das metodologias ativas. E depois você tenta aplicar seu conhecimento em coisas mesmo do dia a dia, ou que seja uma coisa lúdica, por exemplo, com que a gente vai trabalhar. Então, aqui está uma figura que eu tirei desse livro, Metodologias Ativas para a Educação Inovadora, que a gente vê claramente aqui que a ideia de metodologias ativas é colocar o estudante no centro. E para o estudante ficar no centro desse tipo de metodologia, a gente tem que ter um trabalho de toda a parte educacional, da gestão da escola, o papel do professor, ele se inverte, é extremamente complicado, mas é extremamente satisfatório. Trabalhar com metodologias ativas, eu vou comentar sobre algumas técnicas daqui a pouco, alguns tipos de metodologias ativas. Você tem que mudar a cultura escolar. Para quem viu ontem a palestra do Douglas, o Douglas citou isso muito, que alterar uma cultura escolar é um negócio muito complicado. Você tem que mudar o espaço físico, ao invés de ter aquela sala de aula de teatro, certo? Não falando mal de teatro, mas aquela coisa de teatro, uma carteira atrás da outra, você pode fazer grupinhos, então você tem que mudar o próprio espaço físico e até ver se o espaço físico comporta esse tipo de coisa. Você tem que dar uma autonomia para o aluno, e isso às vezes é muito complicado também. Você pode usar tecnologias para isso, hoje em dia mais ainda, né, com a pandemia aí rolando e o ensino remoto aí, às vezes sendo obrigatório, às vezes sendo ultra necessário, né? E a própria método avaliativo você tem que mudar também. Então, você muda toda a concepção de escola para uma concepção centrada no estudante, ao invés de ser uma concepção centrada no professor transmitindo informação. Aí, antes de passar para a palestra mesmo, eu vou citar aqui alguns livros de algumas distopias. Se alguém não leu, eu aconselho muito a ler, que aqui é o 1984, do George Orwell, o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, eu não sei ler esse nome direito, o Conto da Aya, da Margaret Atwood. Esse livro aqui foi um dos que mais me machucou pessoalmente, esse Conto da Aya, é muito forte, muito pesado. E o Admirável Mundo Novo, do Aldous
Huxley. São 4 livros de distopias que, infelizmente, você pode pescar várias coisas dessas distopias que a gente está vivendo hoje em dia. Então, só deixar aqui uma dica de livro, para a gente não sair um pouquinho. E por que eu estou citando isso? Né? Para citar um outro livro, porque a gente faz as coisas assim. A gente cita um desses livros, e aí eu vou citar um outro de um camarada que eu gosto muito. Quando ele veio a falecer, até eu fiquei bastante emocionado, que é o Zé Saramago. Um livro que chama Ensaio sobre a Cegueira. Qual que é o mote desse livro? Eu não vou dar spoiler nenhum, mas o mote desse livro é: as pessoas de uma certa nação, elas são acometidas por uma cegueira. Todo mundo, uma cegueira contagiosa. Só que essa cegueira não é qualquer cegueira, é uma cegueira branca. É como se todo mundo tivesse imerso numa banheira de leite, uma piscina de leite, estivesse vendo tudo branco ali, tá certo? E a gente pode tentar enxergar, isso, eu não estou dando spoiler de nada, isso acontece no primeiro capítulo, mas essa cegueira branca a gente pode tentar imaginar ela como sendo o que a gente está vivendo hoje com relação à internet. A pessoa tem uma quantidade imensa de informação, tem muita informação boa, mas tem muita informação ruim, tem muita informação mentirosa também. Então, a gente tem que saber filtrar essa informação de alguma forma. E talvez pode ser um papel do professor, da professora, saber filtrar esse tipo de informação que tem na internet toda para passar para o estudante de uma maneira filtrada. E eu não estou falando de censura, é você virar e falar assim, ó, tem coisa muito ruim, mas só que tem coisa muito bacana, tem coisa científica, por exemplo, se a gente for tratar em ciência, e tem coisa que não é científica, tem coisa que é pseudociência. Então, talvez seja uma motivação para o professor ou para a professora trabalhar esse tipo de filtro. Eu não estou falando de censura, que isso fique claro, né? Eu estou falando de uma questão de filtrar, que existem coisas ruins, você pode até apresentar, falar assim, ó, tem esse aqui que é o cocô do cavalo bandido, só que tem esse aqui que é uma coisa muito bacana, que fala sobre ciência, coisas mensuráveis e coisas utilizando o método científico. Então, isso aqui eu só queria deixar essa dica, 5 dicas de leitura aí. E aí eu vou conversar um pouquinho sobre metodologias ativas. Eu estou tentando falar um pouquinho mais rápido por 2 motivos, né? Um, que eu falo rápido normalmente, 2, que para adiantar aqui para a gente já ir para a nossa dinâmica. Nota o seguinte, eu não sou especialista em metodologia ativa. Eu tenho aprendido muito com relação a metodologias ativas e sobre a pesquisa e ensino com o Douglas e com o Thiago, que é da biologia. Eu tenho aprendido muito com eles. E agora com a Glaucia, com essa equipe nossa, principalmente com a Glaucia, ele também tem me ensinado bastante. Então, eu só vou citar coisas para vocês. Citando coisas para vocês, eu espero que vocês anotem aí e tentem depois pesquisar por conta própria e entrar em contato com a equipe que a gente pode, talvez, direcionar ou indicar referências. Mas qual que é a ideia aqui do ensino tradicional, né? E se alguém quiser me parar, qualquer coisa, chama no áudio aí. Beleza? Mas no ensino tradicional, o que você tem, né? A gente tem aqui o professor ou a professora em frente à sala de aula, uma transmissão aqui direta de informação do docente para o estudante. Isso aqui também foi discutido durante a Semana da Física, essa questão da transmissão de informação, o que é isso, né? Em geral, a gente não observa uma particularidade de cada estudante, porque você nota só, aqui no campus mesmo, quando tinha presencial, e até no remoto a gente está tendo, a gente tem turma de 75 estudantes, 100 estudantes, 60 estudantes. Numa turma de 75 estudantes que você tem um conteúdo para dar, em geral, você não pode ver a particularidade de cada pessoa. Em geral, a gente tenta às vezes, mas em geral você não consegue fazer isso. E aí vocês podem imaginar em outras realidades também, se a pessoa vai conseguir observar a particularidade de cada estudante fazendo esse ensino tradicional. Em geral, a gente não observa alguma particularidade de cada estudante. E o professor, em geral, ele tem controle total sobre a sala, ou seja, ele é ali o transmissor de informação, ele está transmitindo informação ali, e ele tem controle sobre a sala, manda calar a boca, em geral não tem celular, não pode usar celular, não pode fazer nada, e o professor, em princípio, ele tem controle total sobre a sala, é ele ali mandando nas pessoas ali, certo? Então a ideia é, o professor transmite informação, o estudante aplica isso a alguma tarefa, alguma prova, e aí a gente está discutindo isso durante essa Semana da Física quase todo dia, certo? Ou seja, uma educação centrada no professor ou na professora. Qual que é a ideia, uma proposta de método de ensinativo, né? O ensinativo, o professor ele não vai mais ficar lá na frente só transmitindo informação, ele vai fazer um papel de uma tutoria, ou de um orientador ou uma orientadora, certo? Ele vai ser um guia para que o estudante construa o seu conhecimento. Isso é extremamente difícil, eu vou dar alguns exemplos daqui a pouquinho. Isso é extremamente difícil, você guiar várias pessoas para elas construírem o conhecimento delas, sem ser só transmitindo informação, mas é muito prazeroso fazer isso. E o estudante ele acaba assumindo uma postura mais participativa, ou quase que obrigatoriamente ele tem que participar mais do ambiente ali, certo? Todo ambiente da instituição ele precisa estar aberto a esse tipo de processo, eu já citei antes.
certo? Então, é uma educação centrada mais no estudante, ao invés de ser uma educação centrada no professor. E aí, vocês vão ver que aqui eu estou colocando ativo e ativo aqui sempre sem aspas, eu vou começar a tratar sempre com aspas. Por quê? Porque isso vem uma discussão, foi até o Douglas que chamou atenção nisso para mim, que isso vem uma discussão que... será que existe alguma coisa que não é ativa, mesmo no ensino tradicional? De alguma forma, a pessoa tem que ter alguma atividade cerebral ou cognitiva ali para tentar adquirir um certo tipo de conhecimento. Então, quando eu tratar aqui de metodologia ativa, eu vou sempre tratar aqui entre aspas, só para a gente ficar, para chamar atenção para isso, certo? Que essas palavras, o pessoal costuma falar, né, palavra tem poder, então vamos usar aqui também, para tentar ver qual que é, o que significa esse ativo? Será que não tem ativo do lado de cá? Só para fazer essa provocação. Eu gostei dessa palavra que o Douglas usou também. Eu estou roubando as palavras, né? Mas fazer essa provocação aqui. Será que não tem ativo aqui também? Não, talvez tenha também, mas aí é só uma provocação mesmo, certo? E aí, antes de passar para essas técnicas de metodologia ativa, eu queria citar algumas coisas, alguns estudos sobre metodologia ativa, certo? Então, tem 3 artigos aqui, todos 3 publicados nessa PNAS. Essa PNAS aqui é uma excelente revista de ciência, certo? De ciência no geral, de pesquisa. E aí tem aqui, ó, nesse primeiro aqui da esquerda, aqui tem o gráfico A e o gráfico B. No gráfico A tem aqui a comparação da taxa de erros em cursos tipo lectures é tipo palestra. Então, é a comparação de taxa de erros em cursos tipo palestra, ou tipo aula tradicional, e em cursos com aprendizagem ativa. Vocês estão vendo que a taxa de erro aqui em vermelho do tipo palestra, ela é maior que em metodologia ativa, certo? Aqui embaixo é a mudança na distribuição das notas dos estudantes. Vocês estão vendo que as notas dos estudantes, em geral, elas têm aqui, na média, elas têm um resultado maior do que no tipo palestra. Então, mostrando aí que, aparentemente, você pode ter um ganho de aprendizado, se a gente for medir o aprendizado por esses parâmetros, você pode ter um ganho de aprendizado utilizando metodologia ativa. No meio aqui, a gente tem um gráfico da taxa de falha de estudantes em cursos tipo palestra e em cursos com aprendizagem ativa. Vocês estão vendo que com aprendizagem ativa, na média aqui, você tem uma porcentagem de falha menor do que em tipo palestra. Então, mostrando também que, aparentemente, você tem um tipo de aprendizagem, um retorno de aprendizagem utilizando metodologia ativa. E aqui, por último, eu queria mostrar, eu acho esse gráfico muito interessante, que esse gráfico aqui está mostrando o quê? Na esquerda aqui, ó, nesse primeiro aqui, não sei se vocês conseguem enxergar meu mouse quando eu mostro só o mouse. Não sei. Aqui eu estou mostrando a seta, né? Na seta eu acho que com certeza vocês conseguem ver. Sim, dá para ver. Beleza. Então, obrigado. Nessa parte da esquerda aqui, então aqui, ó, tem aqui a esquerda e a direita aqui, certo? Tem até uma barrinha separando aqui. Então, na parte da esquerda, vocês estão vendo que aqui, ó, o azul é aprendizado passivo, o vermelho é aprendizado ativo, certo? Ou ensino ativo, ou ensino passivo, vamos chamar assim. Então, no azul, vocês estão vendo que um teste de aprendizagem, ele é menor do que o vermelho, ou seja, aparentemente, você tem aqui um ganho de aprendizado em testes de aprendizado utilizando metodologias ativas. Então, aqui está falando, nesse gráfico da esquerda, está falando que se você faz teste de aprendizado, uma avaliação, se você utiliza metodologias ativas, você tem um ganho de aprendizado com relação à metodologia passiva. Mas, qual que é a pergunta desse artigo aqui qual que é a percepção dos estudantes quando você usa metodologia ativa ou metodologia passiva? Esse gráfico eu achei muito interessante, esse resultado desse artigo. Ele está falando aqui, ó, no primeiro aqui de barra, está falando que eu gostei dessa aula. No segundo, eu achei que eu aprendi mais com esse tipo de aula. No terceiro, o instrutor, a instrutora foi mais efetivo ao ensinar. E no quarto aqui, eu queria que todos os meus cursos de física fossem dessa forma. Vocês estão vendo que na aprendizagem passiva, o estudante, a percepção do estudante é que a aula é melhor na aprendizagem passiva, só que o teste de aprendizado, na verdade, é invertido. Ou seja, talvez, isso é um chute meu, chute total. Isso que eu estou falando não é resultado de pesquisa. Esses 3 aqui é resultado de pesquisa. Isso tudo que eu estou mostrando é resultado de pesquisa em ensino. Uma possibilidade é que a pessoa já vem numa cultura escolar só de palestra e ela vê um outro tipo de metodologia e fala assim, não, desse jeito eu não vou aprender. Só que aí quando ela faz a prova, ela vira e fala assim, não, então o resultado da prova me mostrou que, de fato, eu consegui ter um resultado melhor utilizando metodologia ativa do que uma metodologia passiva. Eu achei isso muito interessante. E por que eu estou mostrando isso? Porque a gente já escutou aí de certos colegas aí que às vezes a gente faz terraplanismo no ensino, certo? E isso não é terraplanismo no ensino. Existem técnicas, existem metodologias
metodologias de pesquisa e ensino que são muito rigorosas, são muito bem feitas, e a gente tem que salientar isso, que a pesquisa e ensino ela tem que ser mais bem valorizada, o pessoal tem que ter menos preconceito com a pesquisa e ensino. Então, eu queria deixar isso aqui claro, que não é nada disso que eu estou falando, é terraplanismo e ensino, que isso tudo existe pesquisa, existe metodologia em cima disso tudo aqui, tá certo? Então, aqui eu vou... Então, vamos lá. Até aí tá tudo bem? Tá de boa? Tá de boa até aí? Tirando a velocidade da minha fala, que talvez esteja vezes 2 lá no WhatsApp, né, que agora dá para adiantar, até aí tá tranquilo? Tá tranquilo. Então, eu vou seguir aqui. Como eu disse para vocês, a minha especialidade não é pesquisa e ensino. Eu comecei a trabalhar com isso em 2017, e mais formalmente, ou seja, com projetos de pesquisa, em 2018. Minha formação é em física quântica. Porém, é um negócio que tem me atraído muito, certo? Como pessoa e como profissional. Eu vou citar vários tipos de abordagens de metodologia ativa e deixo para quem quiser pesquisar. Eu vou citar 2 que a gente já trabalhou mais especificamente aqui no campus, certo? Então, aqui alguns exemplos de metodologias ativas, certo? Então, tem aqui o Think, Pair, Share, que é o pensar, compartilhar, ou socializar, que qual que é a ideia desse tipo de método? O professor ou a professora dá uma questão em aberto para algum estudante, certo? Para a turma. Aí os estudantes levam para casa, refletem sozinhos, depois eles voltam para a aula e compartilham isso com um grupo pequeno, eles discutem entre eles e depois eles escolhem alguém para compartilhar isso com a turma. Então, é pensar, compartilhar e socializar. Então, primeiro você reflete sobre o assunto, depois você compartilha com um grupo pequeno e depois você socializa com a turma inteira. Isso é um tipo de metodologia ativa que é utilizado. Tem um que eu esqueci de colocar aqui, que é o Just-in-Time Teaching, que é você dar sessões para a pessoa ler e depois tirar dúvida. Tem vários tipos, e todos têm alguns nomezinhos para a gente depois pesquisar. Então, se alguém quiser pesquisar, tem esse camarada. Esse aqui que está em vermelho, que chama Instrução por Pares, eu coloquei ele em vermelho porque eu já trabalhei ele desde 2018, que eu trabalho ele em algumas turmas aqui do campus. Mas qual que é a ideia de instrução por pares? A ideia está nesse fluxograma aqui, eu vou tentar ler aqui e depois vir para o fluxograma. Qual que é a ideia? A ideia é você dar um texto, uma atividade para a turma fazer antes da aula. Vou dar algum texto lá. Aí, aqui, ó, geralmente leitura. Aí depois em sala, o que você faz? Você vai e projeta alguma pergunta no quadro, ou projeta na parede, que, sei lá, não importa. Projeta uma pergunta de múltipla escolha na parede, que seja. Você vai projetar uma pergunta de múltipla escolha. E aí a turma tem ali pouco tempo, 30 segundos, 1 minuto, para levantar uma plaquinha. A, B, C ou D. Pum, levantou lá. Aí você registra isso de alguma forma. Eu utilizava esse aplicativo aqui, aquele excelente Plickers. Esse aplicativo é excelente, ele é gratuito, ele é muito bom para registrar esse tipo de estatística. Aí você registra como que a turma respondeu. Aí se a porcentagem de resposta certa ficar entre 40% e 70%, os estudantes eles são convidados a discutirem a questão entre eles. Então, vou vir aqui para o fluxograma, que aí a gente consegue, vamos ver se a gente tenta entender essa parte direito, que isso aqui é um negócio muito legal mesmo. E dá um trampo que vocês não acreditam, não. Trabalhar com a instrução por pares é um trampo, muito, muito pesado, mas é muito, muito legal. É muito legal o tipo de discussão e o tipo de pergunta que surge. E até o tipo de sociabilidade que você treina com os estudantes ali. Mas, por exemplo, a ideia que você projeta aqui uma questão de múltipla escolha, a gente vai projetar aqui uma questão de múltipla escolha, certo? Aí você vai e espera a resposta dos estudantes. Então, eles têm ali 30 segundos para responder. Então, eles podem ter 3 ali, tipos de alternativa de estatística na sala. Você coleta as respostas, se tiver mais de 70% de acerto, você vai para a nova questão. Aí alguém pergunta assim, mas e os 30% que erraram? Deixa seguir com o fluxo. A proposta dessa metodologia é essa, deixa seguir com o fluxo. Uma hora vai no tranco, certo? Se tiver menos de 40%, o que o professor faz? Ele fala assim, opa, errou muito. Então, tem alguma coisa, tem algum conceito que ficou bem ruim nessa explicação ou na pergunta. Então, aí a pessoa que está dando a aula discute o conceito durante um certo tempo, uns 3 ou 5 minutos, e aí você volta para a pergunta de novo, refaz a pergunta. Tá certo? Você não vai responder a pergunta em si, você vai discutir algum conceito que existe na pergunta. Aí pronto, aí você vai fazendo isso, vocês estão vendo que o fluxograma vai seguindo aqui. E se a turma tiver, aí essa parte aqui, que é a parte mais interessante desse método, e se a turma tiver ali entre 40% e 70% de acerto?
essa parte é muito legal, é muito, muito legal mesmo. Aí você deixa a turma discutindo em subgrupos. Por exemplo, uma turma de 60 estudantes, você separa em 10 subgrupos de 6 estudantes, tá certo? E aí esses 6 estudantes, eles vão ter ali de 2 a 3 minutos para discutir entre eles, por isso que chama instrução por pares, eles vão discutir entre eles a pergunta que está fazendo. Aí depois você volta a perguntar, certo? Em geral, pode acontecer de você ter um aumento das respostas certas, porque eles vão discutir entre eles e tentar ver qual que é a resposta certa ou não. E aí os estudantes eles vão tentar aprender entre eles. Pode parecer que é tranquilo fazer isso, mas é muito difícil, porque a gente fica rodando na turma, e quando a gente fica rodando na turma, a gente vai prestando atenção em algumas perguntas que surgem. E surgem até situações interessantes que eu não citei ontem, mas eu quero citar aqui hoje. Teve uma vez que eu fiz essa dinâmica numa turma, e aí tinha uma turminha, um subgrupo lá, que um estudante sempre levantava a plaquinha, e ele, como ele tinha ido bem na primeira prova, a galera ia com ele. A galera olhava o cartãozinho dele e marcava junto com ele. Inclusive, com clickers não dá para fazer isso, porque ele é por QR Code, aí não dá para fazer não, mas nessa turminha minha dá para fazer. Aí a galera olhava para o dele e marcava junto com ele. Aí teve uma hora lá que teve um momento de discussão, eu achei isso muito interessante, que no grupo lá tinha uma menina que ela falou assim, não, você tá errado. E ele falando assim, não, eu tô certo. Tipo assim, ele pensou assim, como que eu posso estar errado? Primeiro, sei lá, eu não usou esse argumento, mas primeiro, ele é um cara, ele não é uma menina, e ele tinha ido bem na prova, como que ele ia estar errado, certo? E aí a menina falou, não, eu sei que não é isso, eu vou marcar o que eu tô pensando aqui. E ela estava certa. Eu achei esse momento muito importante, até socialmente ali, do momento da sala. Então, eu achei isso muito legal. E isso, você vai treinando isso, mas não teve problema nenhum, não teve briga nenhuma. Isso foi só um momento que eu senti quando eu estava vendo a turma. Então, a ideia desse instrução por pares é isso, que as pessoas juntem entre elas e discutam alguma situação entre elas e tentem chegar a um consenso entre elas ali, o que é muito legal, tá certo? Então, fica aí esse tipo de metodologia. Uma outra metodologia é a sala de aula invertida, onde informações básicas sobre algum assunto, elas são pesquisadas aqui pelo estudante, e passe aqui de alguns conhecimentos prévios para alguns conhecimentos avançados, e depois o estudante compartilha isso com a turma, a sua compreensão sobre algum tema, e o debate é estimulado. Pode parecer que é tipo você dar um tema e a pessoa estudar e apresentar como palestra, mas a ideia não é essa, a ideia é que sempre haja um debate, porque você tem que ter, a gente quer fugir justamente desse momento de palestra, de disciplina, certo? Problem-based learning, que é a aprendizagem baseada em problemas, a Júlia, que vai dar uma palestra amanhã, trabalha muito com isso, que os estudantes, sob orientação do professor ou da professora, eles desenvolvem a habilidade de levantar questões e problemas, eles buscam a interpretação e possíveis soluções em grupo, isso envolve pesquisa, envolve avaliação, envolve aprender pela descoberta e assim por diante. Por exemplo, você pode estudar isso com um bloquinho descendo um plano inclinado. Você entrega um bloco para a pessoa, entrega ali alguns dinamômetros, entrega cronômetro, alguma trena, e fala assim, ó, descobre aí algumas quantidades físicas sobre isso. E você deixa o grupo ir descobrindo coisas sobre esse bloquinho descendo o plano inclinado. Já que a gente já demonizou tanto esse bloquinho esses dias, vamos falar do bloquinho. E aí a pessoa tem que aprender com esse problema. Existe um problema ali, que é o quê? Que é saber, por exemplo, em quanto tempo que o bloquinho chega cá embaixo. Ou, por exemplo, um dos problemas de Galileu, né? Qual que era, de Galileu ali para frente, né? Qual que é o tipo de trajetória que percorre um certo ponto, que sai de um ponto e chega até um outro com menor tempo. Isso é o problema da braxtócrona, né? Se alguém quiser pesquisar ou perguntar depois. Mas esse é um certo problema e esse grupo tem que chegar à solução desse problema. Então, isso acaba sendo um negócio muito interessante também e envolve um certo trabalho de guia ou de tutoria da pessoa que está lecionando, que é um negócio muito legal para se estudar. Vou citar aqui também a aprendizagem baseada em projetos, onde os estudantes eles se envolvem com tarefas, projetos, desafios para solucionar certo problema proposto ou pesquisado, ou mesmo trabalhar alguma revisão bibliográfica sobre alguma ligação com sua vida fora de sala de aula, e isso aqui é quase que inerentemente interdisciplinar. Eu coloquei isso laranja porque isso a gente tem tentado também, eu com minhas equipes aí que eu trabalho nas disciplinas, trabalhar isso em disciplina de física básica. Aí eu quero citar um exemplo de uma estudante da computação, que ela fez um jogo, o trabalho dela era sobre cinemática, mas ela fez um jogo em Python, que era de uma pessoa sair de Pará de Minas e chegar aqui em Florestal. E isso é fantástico. A pessoa, no trabalho de Física 1, propõe um jogo sobre cinemática. Eu achei isso, assim, ela não precisa ter aprendido nada de física. Eu acho que eu já
me dou por satisfeito com minha relação de professor, quando a pessoa entrega um trabalho disso. Eu fiquei muito feliz com isso, certo? Então, até aí tudo bem, né? Até aí tá beleza? Tá de boa? Beleza. Então, vou seguir aqui, então, a proposta dessa dinâmica que nós vamos gerar aqui hoje, né? Eu já falei aí, 25 minutos, então acho que vai dar tempo. Nós vamos usar um tipo de metodologia ativa que chama gamificação. O que é gamificação? Gamificação é usar jogos ou aulas roteirizadas com linguagem de jogos. Então, você vai gamificar o ensino, certo? Utilizar metodologias de jogos para tentar aprimorar o processo ensino-aprendizagem, certo? Então, a gente pode utilizar jogos de computador. Eu vi que tem gente usando Minecraft para ensino, que é legal. Eu não gosto de Minecraft. Você pode utilizar Minecraft, o fato de eu gostar ou não, pouco importa, né? Você pode utilizar jogos de carta ou de tabuleiro. Eu vi um jogo de carta que ele ensina sobre partículas subatômicas. O jogo chama Pentaquark. Se alguém quiser anotar aí ou pesquisar e colocar no chat, o jogo chama Pentaquark, mas eu acho que ele só tem em inglês, não tenho certeza, que é sobre partículas subatômicas. Um negócio bacana demais. Ou você pode utilizar elementos de jogos para tentar abordar algum tema, que é o que a gente vai tentar fazer. Certo? Você vai utilizar características intrínsecas de jogos, como que, desafio, recompensa, competição, um certo tipo de progressão, uma motivação para a pessoa tentar chegar ao objetivo do jogo, que seja, por exemplo, você vai fazer um jogo sobre Star Wars, então você tem que equilibrar a força, tá certo? Se você quer equilibrar a força, você vai estudar, você vai fazer seu jogo lá em Tatooine. Se você vai estudar em Tatooine, você tem que fazer a geografia desse planeta, você tem que fazer a astronomia, porque tem 2 sóis. Então, assim, você pode trabalhar muita coisa com esse tipo de característica de jogos, tá certo? E aí a pessoa se motiva a tentar chegar nesse objetivo, por exemplo, equilibrar a força aí. E acaba que você pode ter uma cooperação aparentemente são importantes aqui, para que os estudantes se empenhem e se cooperem para tentar vencer esse desafio. E há, claramente, de imediato, um retorno sobre erros e sobre a performance de cada pessoa. Por quê? Porque, por exemplo, eu vou citar o mesmo exemplo de ontem. Se você está jogando Mario, você tem um buraco para pular, se você não pulou direito, você vai aprender a falar assim, opa, não é desse jeito que eu pulo, não. Então, você vai ter um mecanismo de retorno de erro muito rápido. Certo? Se a pessoa errou, ela vai tentar consertar isso da próxima vez que ela tentar esse pequeno desafio. Certo? Então, aqui, 2 figurinhas, né? Uma figurinha aqui de engrenagem, essa aqui em cima que eu vou citar. Então, você acaba tendo aqui um engajamento, um empoderamento das pessoas, certo? Que estão jogando ali, elas se tornam engajadas a tentar vencer aquele desafio. Acaba tendo uma recompensa nem que seja do próprio jogo em si. Você acaba tendo aqui um sistema de progressão, de você cumprir missões, tá certo? Você acaba se motivando por ser um certo tipo de jogo, a ideia é que tenha aprendizado, e você, como você tem um certo desafio, você tenta aí levar isso como aprendizado também, certo? Então, alguns princípios aqui básicos de gamificação no ensino. Esses aqui são basicamente o que está na figurinha aqui, ó. Você acaba tendo aqui o engajamento dos estudantes, você promove uma certa persistência, porque existe um objetivo claro no jogo, é o que a gente vai tentar propor na dinâmica nossa. Se tem um objetivo que é cumprir essas etapas do nosso jogo, você vai falar assim, peraí, eu não quero ficar só aqui nesse ponto, eu quero tentar seguir, eu quero zerar esse camarada, eu quero zerar esse cara, né? Entre aspas, né? Zerar aqui entre aspas. Você requer um certo foco da pessoa para se guiar no jogo, porque você vai ver elementos ali, você tem que se guiar nesse jogo, desenvolve habilidades sociais, no RPG em específico, isso acaba sendo muito bacana. Você motiva aqui a criação de comunidades para o jogo, como o Felipe, a Glaucia e a Maria citaram. Acho que nós 4, a gente acabou interagindo nesse grupo por conta de uma certa comunidade de jogo e de ciência. Então, assim, é um negócio bacana por si só. Desenvolve planejamento para tomar certos riscos, certo? Espero que vocês vejam isso na dinâmica nossa, e requer aqui que estudantes brinquem com umas certas ideias, com ideias mesmo, que tentem utilizar a imaginação. É possível que o estudante siga com o fluxo, que pode ser visto como pró ou como contra, ou seja, algum estudante que está mais para trás, ele vai junto com o grupo, mas aí depois ele tenta acompanhar, certo? E algumas outras coisas, né? A colaboração entre estudantes e também entre professor, ela acaba sendo encorajada o tempo inteiro, isso principalmente no RPG, e assim como em jogos, os erros de cada pessoa levam necessariamente a algum tipo de aprendizado, eu já até citei isso, tanto individual como do grupo. Alguns contras com relação à gamificação, isso aqui são alguns.
uma coisa que eu não citei nessa apresentação, que eu citei ontem, que eu queria deixar claro. Isso, metodologias ativas é um tipo de pesquisa em ensino de física. É uma pesquisa em ensino de física. Não significa que eu estou tentando encher a bola aqui de gamificação, que é o que nós vamos trabalhar. Não significa que isso é a solução para todos os problemas. Longe disso, tá certo? Significa que é um tipo de metodologia que uma pessoa pode aplicar, talvez em uma turma, em outra turma talvez essa metodologia não funcione, ela tem que ir para instrução por pares, em outra turma talvez nenhuma metodologia funcione, ela tem que fazer palestra, tá certo? Não significa que a solução de todos os problemas sejam as metodologias ativas, mas a gente não pode também desmerecer quem está trabalhando com isso, ou quem faz pesquisa seríssima com relação a esse tipo de metodologia, tá certo? Então, alguns contras aqui, né? Algumas pessoas por timidez ou qualquer outro motivo, outro tá errado aqui, hein? A pessoa escreveu errado aqui, hein, pessoal? Algumas pessoas, por timidez ou qualquer outro motivo, elas podem ter dificuldade em interagir com o jogo. Existe uma possibilidade de uma certa infantilização da aprendizagem. Por exemplo, quando eu estou citando aqui Minecraft, eu não ligo para isso, mas só que talvez algumas pessoas podem achar que seja infantil você utilizar Minecraft para ensinar arquitetura, tá certo? Eu não acho, mas só que eu também não acho errado quem não concorda comigo, tá certo? Isso que eu estou querendo dizer. Por exemplo, RPG. Tem gente que acha que é infantil você falar de RPG em sala de aula no ensino superior. Eu não concordo com isso, mas eu não quero que a pessoa seja obrigada a concordar comigo também, não. Mas pô, é possível que... Eu estou querendo dizer o seguinte, eu não concordo, eu acho muito legal, inclusive. Mas é possível uma certa infantilização da aprendizagem, e dependendo do jogo aqui, o aprendizado ele pode ter característica intrínseca, ou seja, a pessoa aprende só por um motivo egoísta. Isso no RPG isso é um pouco mais difícil, mas em outros jogos, a pessoa pode aprender só para ela zerar aquilo ali sozinho e não se importar com o grupo. Mas isso pode ser visto como um pró ou um contra, depende de quem está tentando analisar. Então, agora vamos falar um pouquinho de RPG. Eu não sou especialista em RPG, o especialista mesmo é o Felipe. Eu vou só citar coisas aqui. Glaucio e Maria são, eu acho que estão quase ali no nível do Felipe. Eu sou o menos indicado, mas eu vou citar coisa aqui. Eu coloquei aqui uma figurinha do Zelda e coloquei aqui RPG é muito conhecido por esses dados, né? Esses dados diferentes aqui, porque RPG, dependendo do tipo de sistema que você usa, você pode, inclusive, fazer uma aula de matemática, assim, soberba, porque você tem que utilizar probabilidades o tempo inteiro, e isso acaba sendo um negócio muito legal em RPG. E a ideia de RPG é você você poder criar um certo tipo de universo que você vai poder explorar esse universo para todo canto, certo? Eu estava escutando, inclusive, um podcast sobre o uso de RPG para o ensino. A pessoa citou um tipo de RPG que você vai criar um universo tipo Star Wars. Mas aí, quando você vai criar um universo tipo Star Wars, por exemplo, você tem que falar assim, a pessoa está vivendo lá em Tatooine. Então, se ela está vivendo lá em Tatooine, você pode ensinar geografia, porque pode ter lá uma questão de clima, que tem um deserto, que tem uma outra parte que é uma parte tropical, e assim por diante. Você pode ensinar a parte de geografia. Você pode ensinar a parte de astronomia, porque Tatooine tem 2 sóis. Então, se tem 2 sóis, você pode ensinar a parte de órbita. Então, é muito rico quando você sai um pouquinho, você usa a imaginação e sai um pouquinho para crescer essa questão do universo seu, você pode crescer muito nesse tipo de ambiente que você pode acessar, tá certo? Eu pelo menos, eu acho isso muito interessante, essa questão lúdica de utilizar o RPG ou algum tipo de jogo. Mas qual que é a ideia de RPG, né? Se eu estiver falando bobagem, alguém me conserte, eu acho que eu não falei nenhuma bobagem até agora. Se eu falei, desculpa, mas é um jogo de interpretação, roleplay, interpretação de personagem, é um jogo de faz de conta, de ficção, que pode acontecer em qualquer universo ou época. E aí você já pode ir pensando, se você pode estar em qualquer época, imagina que isso pode você pode fazer um RPG que é lá no descobrimento do Brasil, o redescobrimento do Brasil, né, vou chamar assim, lá de 1500. Então é um negócio que você pode vislumbrar vários momentos. Você já deve ter ouvido aí falar de Caverna do Dragão ou de Crepúsculo. Crepúsculo é meu novo filme favorito, que eu comecei a ver semana passada, nunca tinha visto. Mas Caverna do Dragão aqui vem de Dungeons & Dragons, que é um dos primeiros, dos RPGs mais famosos. E Crepúsculo não é um RPG, mas tem vários elementos de RPG, de vampiro, né, a máscara, e de lobisomem. Então eu coloquei aqui a história aqui de Jacob, Bella, Edward Cullen. Eu estou sabendo tudo, porque eu comecei a ver isso semana passada, estou no 3º filme. Mas eu só quis citar aqui para fazer uma graça. Mas aí a parte de RPG, né, cada pessoa tem um personagem que será o protagonista da história. Então,
cada personagem vai ser protagonista da história. Então, a pessoa vai viver o personagem ali, tá certo? No caso, a gente pode também ter um grupo que vai tentar viver a história, um grupo inteiro vai tentar viver a história. Estimula muito o exercício de criatividade e imaginação. Pode ser jogado tanto em mesa ou mesmo em videogames. Isso aqui eu estou deixando mais geral de videogame, né? Ou de RPG. No RPG, além de cada personagem ou jogador, existe também a figura do mestre ou do narrador. Então, a ideia do mestre é uma pessoa que ela vai tentar guiar. Para quem viu Caverna do Dragão, tem aquele cara lá, né, o mestre dos magos. Na verdade, ele era um guia meio estranho, porque ele guiava para o caminho. Não era um caminho tão saudável para a galera, mas tinha lá a figura do mestre dos magos. E a ideia é essa: você tem um guia ali que vai te contar sobre o universo. É a pessoa que vai te narrar a história. Mas só quem vai viver a história mesmo são os personagens. Espero que tenha dado para entender. Então, a pessoa que está mestrando, cabe aqui criar a história, o arco narrativo principal, né, e guiar os personagens. Então, ao se usar o RPG para o ensino, a pessoa que mestra deve ter um conhecimento profundo sobre o conteúdo que ensina e também sobre a história que ela produziu, certo? E é possível discutir aqui assuntos como geografia, química, física, matemática, humanidades, arte, história. São várias coisas que dá para discutir utilizando o RPG para o ensino, certo? Então, em geral, no RPG, em geral, cada personagem tem atributo, isso depende de cada sistema que a gente vai usar. O nosso aqui, daqui a pouco, eu vou citar para vocês. Mas aí, esses atributos vão ter a ver com esses tipos de dados aqui, ó, que vocês já devem ter visto. Aqui tem um dado de 4 lados, 6 lados, esse aqui 8 lados, né? Esse aqui, eu não sei, 10, deve ser 10. Correto, 10. 10, né? 10, esse aqui deve ser 12, esse aqui eu não sei, esse aqui é 12, esse aqui é 20... Enfim, tem vários tipos de dados aqui. E esses dados, eles vão gerar estatísticas para cada personagem. E por que a gente faz isso? A gente faz isso para o personagem não ser um super-homem ou Mulher Maravilha que vai poder tudo. Então, por exemplo, um cavaleiro que ele tem uma força muito grande, ele pode não ser muito inteligente ou ele é razoavelmente sociável, ou ele não tem sociabilidade nenhuma. Então, você tem um limite para você gastar, entre aspas, em cada atributo desse do seu personagem. Então, isso acaba gerando uma estatística que, para quem for trabalhar isso em aula de matemática, isso acaba sendo muito legal. Então, esses atributos, em geral, numéricos, eles são limitados inicialmente, eu já estou demorando muito, né? E para tentar criar um certo equilíbrio para cada personagem, certo? Então, dessa forma aqui, não tem, né? Eu acho que aqui, ó, dessa forma, os atributos numéricos vão retornar probabilidades de acertos e erros, fornecendo uma questão de estatística para a ação de cada personagem. Isso eu acho que a gente vai trabalhar direito na mesa que a gente vai tentar propor para vocês. Então, a ideia de todo RPG é que a pessoa use sua imaginação para levar o personagem até onde puder, ou quem está mestrando deixar, certo? É um jogo colaborativo, pelo menos no que a gente vai propor. A maioria dos jogos de RPG são jogos colaborativos, não é um jogo de vitória solitária, no sentido que o grupo ele vence em conjunto, e o vencer aqui tem entre aspas. Isso é uma coisa que muita gente que me pergunta sobre RPG fala assim, mas como que ganha? Como que você zera? Eu falo assim, não, zerar é o de menos, terminar é o de menos. A jornada é muito mais gostosa do que o vencer em si, né? O ganhar, o zerar, pensando na linguagem de videogame. Então, ou todos se auxiliam e ganham, ou todos irão ter muitos problemas para solucionar todos os mistérios. A gente pode pensar lá no Caverna do Dragão, eu não sei se a moçada de hoje em dia conhece Caverna do Dragão, né? Mas todos ali queriam chegar juntos para sair daquele mundo que eles estavam, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa aí, deu para entender isso aí, razoavelmente? Se alguém quiser comentar alguma coisa. Alguém abriu aí. Não, deu para entender. Deu sim. Então, e aí vamos lá. Aí qual que é a ideia nossa, né? Qual que é a ideia nossa? Aí vamos chegar para a nossa ideia aqui mesmo. Nós quatro, nós criamos um mecanismo de jogo de RPG, que a ideia nossa é que vocês vivam esse mecanismo de jogo de RPG hoje, conosco, certo? Que a gente vai tentar falar sobre um problema de física, no caso de quântica. E a ideia é essa, nós vamos tentar brincar com isso. O que é necessário para esse jogo nosso? Primeiro, imaginação. Espero que vocês estejam preparados e preparadas. Precisa de um papel, ou caneta, lápis, ou borracha, ou um bloco de notas, um LibreOffice, um Word, que seja, alguma coisa que dê para vocês escreverem alguma
alguma situação ou escrever alguma anotação. Um dado de 6 lados que eu vou utilizar do Google, se vocês notarem aqui, ó, o Google está aqui, né? Eu estou mostrando para vocês aqui. O Google, se você colocar no Google assim, ó, 1D6, ele vai rolar para vocês aqui um dado de 6 lados. Se você colocar aqui 1D20, ele vai rolar para você um dado de 20 lados, certo? Aí rolou ali e ficou lá, 1, 5, sei lá, 17, não, 17, nossa senhora, tinha que ser 19, pronto, 19 é um número melhor. Mas aí nós vamos rolar um dado de 6 lados, é isso que a gente precisa para esse jogo nosso, certo? Se alguém tiver um dado de 6 lados em casa, a pessoa pode utilizar o dado dela. E isso é um negócio que eu acho interessante para esse tipo de mecanismo que a gente está tentando aprimorar. Ele já está 90% pronto, mas a gente está tentando aprimorar. Então, a gente está usando vocês como cobaia, não. As cobaias já foram utilizadas em outro momento. Mas a gente está tentando propor um tipo de jogo de RPG que necessita de muito pouco de ferramental. E isso a gente não criou sozinho, né? Isso vem... Eu utilizei principalmente o RP Guacha, que é o que o Felipe trabalha e participa, e já citou antes. Então, o que a gente precisa aqui? Imaginação, papel, caneta, lápis, borracha, ou alguma coisa que vocês escreverem, dado de 6 lados, ou um aplicativo para rolar dado. Eu vou rolar dado para vocês, então pode deixar que eu vou rolar aqui ao vivo para vocês aqui. Vontade de se divertir, de se divertir e aprender. Eu estou me propondo, foi o que a gente conversou entre a equipe, a gente está se propondo divertir essa semana, certo? Então, vamos nos divertir aqui e tentar aprender junto. Primeira coisa, vocês já receberam as biografias no e-mail que eu mandei para vocês, certo? Se vocês não viram a biografia, calma, não tem problema não. Mas só que anote, assim, a partir do momento que vocês selecionarem seu personagem ou sua personagem, anote o atributo dessa personagem sua, tá certo? Vai estar escrito lá em cima o atributo, e anote toda e qualquer informação que achar pertinente ou que o mestre falar. Ou seja, você já está ali com papel, caneta e tal, e o bloco de notas, você vai ter lá seu atributo e você vai anotar tudo que o mestre falar. Anota tudo que você quiser, tá certo? Você vai anotando aí e vai se questionando. Então, o nosso jogo ele é composto de salas em sequência, então a gente vai passando de uma sala depois da outra, e vocês deverão passar uma sala por vez, até cumprir o desafio todo. Até aí, tudo bem? Isso aqui é bom a gente já explicar de uma vez, já fica pronto. Até aí, tá beleza? Beleza. Então quais são as regras básicas desse jogo nosso, desse jogo específico nosso? E isso foi baseado no sistema Guaxinins Gambiarras, que vem desse RP Guacha. Esse RP Guacha, não estou fazendo propaganda à toa, não. São aventuras... não é singulares, não, Felipe? Como é que fala quando é uma só... É one shot, mas eu não quero usar one shot. É uma aventura única. É como se fosse um filme com começo, meio e fim, até 2 horas por episódio. Isso. É um podcast que é muito divertido, é gostoso demais. Assim, eu gosto muito. Então, estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada com isso, não, além de prazer. Que é muito legal mesmo. Então, fica aí para quem quiser conhecer. RP Guacha no podcast, no agregador aí. Mas aí, Oi? Só um detalhe importante, ali está escrito GG, é uma abreviação das palavras guaxinins e gambiarras. Esse sistema é uma adaptação de um outro sistema chamado Lasers and Feelings, ou Lasers e Sentimentos. Ele nasceu de uma proposta de fazer com que, em poucos minutos, um grupo de pessoas consiga sentar e preparar uma mesa. Então, ele é minimalista. Então, ele tende a ter pouca preparação para a realização de uma mesa de RPG. Então, existem vários sistemas de RPG por aí que são mais complexos, levam mais tempo e necessitam de material para se jogar. O Guaxinins Gambiarras vem com o intuito de tentar simplificar esse processo. A própria questão dos dados, né? A gente vai usar um dado de 6 lados e pronto. Tem RPG que, para você fazer a ficha de um personagem, não que no GG não precise, mas para você fazer a ficha de personagem, você demanda dias para
pensar. Deixa eu tudo dar um ali. exemplo. Não sei se todo mundo já jogou algum tipo de RPG na vida, mas eu tinha uma mesa de D&D que você tinha que ler, tipo assim, 200 páginas do manual do jogador para você entender como fazer a ficha do personagem, que eram inúmeros atributos, você tinha que colocar inúmeras características. Então, esses sistemas mais simplificados, eles são ótimos para quem está começando, e não apenas para isso, mas também de forma didática, porque um professor numa sala de aula, enfim, ou num minicurso, não vai ter um tempo gigantesco que você teria num sistema desse tipo, que era, no caso, o D&D, que eu jogava, que é o Dungeons and Dragons. Aí a ideia é deixar o mais simples possível mesmo. Inclusive, se vocês forem pensar, qual que é a nossa proposta? A nossa proposta é montar um sistema, ele está semi-fechado já, mas montar um sistema que a gente pode divulgar esse sistema em uma pessoa em qualquer lugar que tenha um dado de 6 lados ou que tenha um aplicativo para rolar um dado de 6 lados, possa inventar a própria história e jogar de uma maneira a tentar levar essa metodologia ativa para frente, entendeu? Nossa ideia vem disso também. A gente queria usar uma coisa o mais direta e simples possível, certo? Então, as regras que a gente vai utilizar são baseadas aqui no GIG, que por sua vez vem do Leis e Sentimentos, né? Então, vamos lá, cada personagem ele tem um único atributo, então, ao invés de ler essas 200 páginas e ficar colocando um tanto de atributos, sei lá, você tem 20 pontos, você tem que distribuir 3 para força, 5 para inteligência, 6 para outra coisa, não sei o quê. Você tem um atributo só, que vai de 2 a 5, certo? Então, atributo 2 ou 3 para personagem aqui que a gente chamou de teórico, atributo 4 ou 5 para personagem experimental. É só isso que vai demandar nessa proposta nossa. Para cada ação, você vai jogar um dado só, tá certo? Então, para cada ação sua. Então, por exemplo, vocês estão lá numa sala, vocês querem saber, o que é aquilo ali? Você joga um dado. Aí, se você tiver um acerto, você pode ter um acerto, um erro, um acerto crítico. É só isso. Então, olha só, para cada ação, você vai jogar um dado. Se o resultado for maior que o atributo, o personagem teórico vai ter um acerto simples. Se o resultado for menor que o atributo, o personagem experimental terá um acerto simples. A ideia é essa, certo? Para cada acerto simples, o mestre vai dar uma dica sobre o problema daquela sala, ou sobre o que a pessoa perguntou, ou sobre o que a pessoa tentou investigar. Vocês entenderam a ideia? Beleza, né? Eu acho que durante o jogo vai ficar mais claro. Beleza, né? Vou seguir, hein? Aí daqui, ó, eu pulei aqui, daqui tá vindo para cá, na verdade. Ó. Daqui tá vindo para cá, ó. B aqui, né? Então, se você tirar exatamente o seu atributo no lance de dado, você terá um acerto crítico e receberá uma informação valiosa da pessoa que está mestrando, certo? Então, olha só, você tem 3 opções. Você pode tirar menor ou maior que seu atributo, aí depende se é teórico ou experimental. Aí você pode ter um acerto simples, um acerto crítico e um erro. Então, se seu personagem for teórico e tiver um resultado menor que seu atributo, no lance de dados, você terá um erro e será punido pelo mestre. Aqui eu não completei, mas se seu personagem for experimental e tiver um resultado maior que seu atributo, você terá um erro e será punido pelo mestre de alguma forma, né? Não é punido, vai tomar uma chicotada, não. Você pode perder um ponto de vida, você pode levar um puxão de orelha virtual e assim por diante, certo? Cada personagem tem 3 pontos de vida e perder ponto de vida pode ser uma das punições do mestre. E para essa aventura especial, nós temos 4 salas, onde vocês deverão solucionar os problemas apresentados. Essa que é a ideia, beleza? Beleza, né?